Está no ar, Comunicando Esperança, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos de volta com o nosso estudo bíblico na TV, hoje lição de número 11, Fantasmas, ETs, onde estão os mortos? Conosco aqui o pastor Raildes. E aí, pastor, como está? Tudo bem, Moreira. É um prazer mais uma vez estar com você e também com o nosso querido amigo que está nos assistindo nesta manhã. E é um prazer estudar esse tema tão importante com você nesta oportunidade. Hoje nós temos algumas perguntas bastante interessantes aqui no programa. Fantasmas, ETs, onde estão os mortos? É a lição que você aprende a partir de agora. E eu já começo perguntando ao pastor Raildes. Pastor, fantasmas, ETs, existem mesmo? E os mortos onde estão? Uma boa pergunta, Moreira. Mas eu quero falar para você, meu amigo, que a Bíblia tem resposta para esses porquês aqui. Essas inquietações que às vezes seguem a humanidade, mas às vezes procuram resolver seu problema, às vezes com pessoas, não vão à Bíblia. E quando você chega na Bíblia, a primeira coisa que você precisa entender é que em Gênesis 1:26, Deus então criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E no capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis, você pode ver que o livro de Gênesis responde essa pergunta aqui. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então, dois elementos foram usados para que o homem pudesse vir à existência: pó de terra e fôlego de vida. Agora, o Moreira fez uma pergunta interessante aqui sobre os ETs. Quem são os ETs? Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, você encontra ali a resposta para essa pergunta também. Porque diz que o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjos de luz. Em Apocalipse 13, 1 e 2, lá você tem que ele faria até descer fogo do céu para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Então, Moreira, você tem resposta para todas essas perguntas. Por exemplo, você pega o livro de Eclesiastes, capítulo 9, de 5 a 6, fala que os mortos não sabem coisa nenhuma que se faz aqui em cima da terra. Jó 7, 9 e 10 fala que aqueles que descem à sepultura não podem voltar mais à sua casa. Então, quem aparece no lugar dos mortos? É o próprio Satanás. Ele aparece em forma de ETs, aparece em forma de pessoas que já morreram e aparece também em forma de fantasmas. Tanto é que os discípulos, quando viram Jesus vindo andando sobre as águas, eles pensavam que fosse um fantasma. Mas não era fantasma, porque até o próprio judaísmo passou a crer em fantasmas. Satanás, lá no Éden, ele foi o primeiro a criar esta falsa doutrina que o morto vive depois da morte. Em Gênesis 3:4 ele diz para Eva: certamente você não morre. Mas Deus tinha decretado que morreria se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós temos a resposta na Bíblia. É Satanás que é o agente enganador. Então, nós estamos vendo que a maioria das pessoas no mundo estão sendo enganadas. Com certeza. A maioria dos crentes, Moreira, até os crentes estão crendo que o crente, quando morre, continua vivendo. E Salmo 115, versículo 17, fala que os mortos não louvam a Deus. Se o crente morreu e foi para o céu, ele deveria estar louvando a Deus, mas eles estão na sepultura esperando a volta de Cristo para que todos sejam julgados naquele tribunal final que vai acontecer aqui nessa terra. Eu queria ler agora um pouco a Bíblia e fazer uma pergunta para o pastor Raildes, amigos. Olha, Isaías 8, 19 e 20, a Bíblia diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Pastor Raildes, por que a Bíblia fala desse jeito? Tem muitas pessoas que consultam os mortos, né? Moreira, Deus abomina esta prática religiosa de consultar os mortos. Hoje você tem aí a necromancia, você tem o espiritismo, todos consultando até mesmo entes queridos. Por exemplo, o espiritismo hoje você tem esse processo de reencarnação. Isto é filosofia grega, o dualismo platônico que entrou para dentro do cristianismo e trouxe essa confusão de imortalidade da alma. Então, hoje, muitas pessoas creem que seus entes queridos estão lá no céu olhando para eles. Isso não existe na Bíblia. Isto é doutrina demoníaca. Agora, quando você abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, você encontra que Satanás, olha o que ele faria para, se possível, enganar até os próprios escolhidos. Moreira e meu querido amigo que está me assistindo nessa oportunidade, também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais
que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Você nota que Satanás vai trabalhar acentuadamente para, se possível, enganar até os próprios escolhidos. Ele vai vir em forma de ETs, ele vai vir em forma de pessoas que já morreram, ele vai enganar, se possível, até aqueles eleitos de Deus. Então você, amigo, você precisa de examinar as Escrituras. O próprio Cristo disse lá em São João, capítulo 5:39, examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, para que você não continue crendo em falsas doutrinas que são apresentadas aí pelo mundo religioso. E eu quero convidar você novamente para abrir a Bíblia comigo. Olha, Gênesis capítulo 3, verso 19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, ao pó tornarás. Interessante que nós notamos aqui que a própria Bíblia, o próprio Deus, diz que o ser humano voltaria ao pó porque foi formado do pó. E por que, pastor Raiudes, tantas pessoas creem de forma contrária? É porque não examinam as Escrituras, Moreira. Porque a Bíblia responde essa questão sobre a imortalidade da alma que muitos creem, mas nós cremos na mortalidade da alma, que a alma morre. Isso está em Ezequiel capítulo 18, verso 4 e o versículo 32 do mesmo capítulo. Agora, essas crendices que tem por aí sobre a imortalidade da alma é uma crença que veio do paganismo e adentrou para dentro do cristianismo. O próprio Jesus, se realmente nós cremos na imortalidade da alma, ele morreu em vão, Moreira. Para que ele morreu na cruz, sendo que a pessoa vive depois da morte? Não precisava dele morrer. Então, quando é que o homem vai ser imortal? Quando é que aparece a imortalidade para o homem? Só existe um texto em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que aparece essa palavra imortalidade em 1 Coríntios capítulo 5, ou capítulo 15, de 50 a 55. Aqui fala, olha aqui, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isto só acontecerá, meu querido, somente na volta de Cristo. Antes, nunca. Não existe ninguém com consciência após a morte. Quem aparece em forma de ETs, assombrações, fantasmas, são demônios. É o próprio Satanás e aqueles anjos que foram expulsos dos céus que fazem exatamente esta mensagem aparecer verdadeira na sua mente. Muito bem, o estudo de hoje foi uma bênção mais uma vez. Estudamos sobre esse assunto dos ETs, fantasmas, onde estão os mortos. Para terminar, mais uma vez nós vamos orar. E eu peço ao pastor Raiudes a fazer essa oração. Pai querido, nós compreendemos que os nossos entes queridos estão na sepultura e que os ETs que aparecem através da ufologia nesse planeta é o próprio Satanás tentando enganar os seus filhos. Que nós possamos cada dia examinar a Tua palavra, porque nela nós temos a vida eterna e ela será dada somente na volta de Cristo. Que esse amigo que está me assistindo possa ter entendido esse tema e colocar em prática na sua vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. Estamos terminando a lição de número 11 sobre esse assunto tão importante de hoje. Próxima lição, vamos compreender um pouco mais sobre saúde. Lição 12, saúde total. Te vejo no próximo programa. Comunicando Esperança, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.